E aí, pessoal, jogos marcados. O Grêmio já sabe como preparar a logística para a maratona que terá entre o final de março e o início de abril. Vamos falar sobre isso. A Conmebol informou dia e hora dos jogos do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas esse aí é o New Sport, o tênis do Viva Mais Vida. O tênis que te dá performance, o tênis que te dá conforto, o tênis que te dá preço-benefício. Na descrição do vídeo, você tem ali o link para comprar o seu New Sport ou todos os tênis da linha do Viva Mais Vida. Não deixe de conhecer, você vai curtir, você vai gostar. É parceiro aqui no canal, ou seja, você tem desconto no New Sport do Viva Mais Vida. Gente, a Conmebol informou agora há pouco a tabela com os jogos do Grêmio. A gente já discutiu bastante os grupos. The Strongest, Archipato e também Estudiantes de La Plata. Pois agora nós temos também as datas. E é em cima disso que eu quero conversar com vocês. O Grêmio estreia às 21 horas da terça-feira, dia 2. Terça-feira, dia 2. O que isso quer dizer? O Grêmio, se avançar junto à semifinal que terá na próxima terça contra a equipe do Caxias, joga o Grenal na Arena sábado, dia 30, às 16h30. Sábado, então olha só, jogamos terça às 21 horas contra o Caxias. Avançando, jogamos sábado às 16h30 contra o Inter. E jogamos na terça às 21 horas contra o The Strongest lá. 30, 31, primeiro. O Grêmio joga no sábado, folga no domingo, viaja na segunda, joga na terça. Esse é o quadro. Não tem treino entre um e outro. Só que o Grêmio ganhou um dia, ou dois, para a volta. Então, esse quadro não é ruim. Porque o Grêmio joga na terça, viaja ainda na noite de terça ou na quarta, quinta-feira está em Porto Alegre, tem quinta, sexta e joga sábado. E na terça da outra semana, dia 9 de abril, o Grêmio joga em casa, faz a sua estreia em casa na Copa Libertadores contra o Archipato, às 19 horas. Ou seja, Grenal, altitude, Grenal no Beira-Rio, se o Inter vencer, obviamente a equipe do Juventude, e o Grêmio, obviamente, também. E depois o Archipato. E aí vem a estreia no Campeonato Brasileiro, que é 13 ou 14. Ou seja, os dois primeiros jogos do Grêmio são muito bons. Muito bons. Dentro do quadro que ontem foi de susto, de medo, aqui um quadro positivo. Porque o Grêmio tem a estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai jogar na terça em Porto Alegre, dia 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias. Porque é no sábado ou no domingo. É 14 ou 15. Ou seja, não é um quadro horrível. O Grêmio volta a jogar na Libertadores somente no dia 23 de abril. Então aí tu tem 2 semanas. O Grêmio joga dia 23 de abril, às 19 horas, contra o Estudiantes, lá na Argentina. Vai, depois desse jogo, no dia 8 de maio, ou seja, 15 dias depois, não, mais de 15 dias depois, vai a 8 de maio, exatamente 15 dias depois, jogar contra o Archipato lá no Chile, e aí vem para 2 jogos em Porto Alegre. 15 de maio, ou seja, uma semana depois, e aí encerra a participação na primeira fase no dia 29 de maio, às 19 horas, contra o The Strongest em Porto Alegre. Esse é o quadro do Grêmio na Libertadores. Mas a nossa grande importância neste momento é como que o Grêmio vai tratar estes 4 jogos, podemos falar assim, 5 jogos, talvez 6. Caxias, terça. Sábado, Inter, se acontecer a lógica.
Terça, Altitude. Sábado, Inter. Terça, Porto Alegre, Huachipato. Final de semana, Vasco no Rio de Janeiro. Pesado. É pesado, é uma maratona. Por isso, as pessoas estavam reclamando muito da folga, né? O Grêmio folgou ontem, o Grêmio folgou hoje e volta amanhã. Mas é por isso. A partir de agora, o Grêmio tem um período longo de jogo, descanso, jogo, descanso, jogo, descanso, jogo. Dentro do quadro, melhor do que a gente podia imaginar. Melhor do que a gente poderia imaginar. Sinceramente, melhor do que a gente poderia imaginar. O que pintou era, por exemplo, um jogo na quarta-feira, na Altitude, e aí um tempo absurdamente curto, tu ganhou 24 horas para ter o espaço para decisão. Talvez isso, inclusive, mexa com o planejamento do Grêmio. Talvez isso mexa com o planejamento do Grêmio. A gente não tem ainda a informação do planejamento, o que o Grêmio está pensando. O Grêmio vai manter isso aí de alguma maneira o mais sob sigilo possível, porque isso pode... Primeiro que o Grêmio hoje não pode falar em planejamento, que tem que passar pelo Caxias. Começa por aí. Não pode dizer como tu vai fazer lá se tu não passar pelo Caxias. Imagina, o Grêmio perde o Caxias, acabou. Tem 2 Grenais, tem 2 jogos a menos, muda completamente o cenário, e aí vai jogar contra a equipe do Strongest lá, sem nenhuma sombra de dúvida, com todo o time. Então não dá para o Grêmio falar hoje sobre esse aspecto. O Grêmio precisa começar a falar nesse assunto apenas depois do jogo contra o Caxias. E aí sim, definir o plano. Vai priorizar a Libertadores totalmente? Tirar do Grenal da Arena? Vai tentar o Grenal da Arena, dependendo do resultado, vai à Altitude? Dependendo do resultado, bota um time alternativo na Altitude para decidir dentro do Beira-Rio? E essas são as discussões que nós vamos ter claramente depois do jogo da próxima terça-feira de noite contra a equipe do Caxias. A partir desse jogo, bom, aí muda tudo que a gente está falando aqui, muda toda a forma, toda a sistemática, e o Grêmio vai então pro enfrentamento. Me parece que é essa a lógica do momento, e é isso que o Grêmio vai trabalhar. Estão definidos os jogos. Dentro do quadro, melhor do que a encomenda. Gostei muito dos jogos na terça-feira. Queria a opinião de vocês, mas eu acho que dentro do possível, o melhor cenário. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.